de torcedores racistas a zoar LeBron sobre as festas do Didi. Bron, sabemos que você estava na festa do Didi. E muito mais. 15 vezes que fãs do LeBron exageraram. E primeiro, alguns fãs mirins passaram dos limites zoando o LeBron. Ah, qual é, Bron? Parece que você fez cocô nas calças. Ser zoado assim nem se compara ao que outros fãs fizeram com o LeBron por causa do relacionamento dele com o Didi. LeBron apareceu em fotos com o Didi, foi ao aniversário dele e até cantou com ele em outra festa. Depois que o LeBron viralizou por dizer isso, todo mundo sabe que a festa do Didi é única. Não existe festa como a do Didi. Era algo de que ele logo se arrependeria após toda a loucura. As polêmicas sobre Didi viraram manchete, porque não só os fãs começaram a gritar com ele sobre isso enquanto ele passava de carro. Bron, LeBron, não existe festa como a festa do Didi, né? Durante um jogo da National Football League, LeBron foi zoado por outro fã. Bron, a gente sabe que você estava na festa do Didi, a gente sabe que você estava lá. Beleza, agora isso passou dos limites. E falando em tirar algo do bolso do LeBron, outro fã tentou processá-lo por Hennessy e dólares americanos, 800. Porque ele disse que achou que o LeBron realmente ia se aposentar. LeBron provocou o mundo com uma data aleatória e vídeo viral sobre um grande anúncio, levando muitos fãs a pensar que ele anunciaria sua aposentadoria após a temporada. Eu sou um grande fã do LeBron, e isso é a pior coisa que poderia ter acontecido comigo. Os ingressos para o possível último jogo de LeBron nos Lakers aumentaram muito. Um fã gastou mais de $800 para o último jogo do ano. Mas não muito tempo depois, a grande decisão do LeBron se transformou nisso. Os fãs querem saber para onde você levará seus talentos este ano. Qual sua decisão? Neste outono, difícil. Neste outono, eu vou levar meus talentos para Hennessy Very Superior Old Pale. Very Superior Old Pale. E essa foi a conclusão com a qual você acordou esta manhã? Foi essa a conclusão que tive ao acordar hoje. Nossa, o cara realmente trollou o mundo inteiro. Fez todo mundo falar só pra lançar um anúncio sobre Henny. Sinceramente, é meio hilário. Mas esse fã não achou nada engraçado. E ele decidiu criar uma história ainda maior processando LeBron pelo que gastou nos ingressos. Isso, claro, viralizou em todo lugar. Quero dizer, o cara até apareceu no noticiário por causa disso. Andrew Garcia, de 29 anos, está levando seu jogador de basquete favorito, LeBron James, ao tribunal. Mas cara, se eu fosse o juiz desse caso, eu teria falado... Caso encerrado. Insano, mas nada supera um fã que quis terminar com a namorada só pra ficar com o LeBron. Não estou brincando. Um torcedor dos Lakers ergueu uma placa dizendo que terminaria com ela se conseguisse uma foto com o LeBron. E eu entendo o motivo, porque, quero dizer, só de olhar para o LeBron desse jeito, ele é muito melhor do que ela. Enfim. O mais louco é que ela nem ligou, só falou: meu namorado vai me deixar? Se precisa de foto, faz o que tem que fazer. Infelizmente o fã ainda não conheceu o LeBron e acabou só parecendo bobo. Mas outras 4 vezes depois que os fãs viram o cabelo do LeBron assim e muito mais. Fãs zoaram a linha do cabelo do LeBron na frente dele. E na primeira dessas 4 vezes, LeBron se gabou dos seus bilhões de dólares. A gente vai, mas você ainda não tem cabelo! Vamos lá. Mais cabelo! Oh! Caramba, LeBron meio que ganhou esse debate, mas da outra vez que o cabelo do LeBron foi mencionado foi depois de uma derrota e um torcedor ficou irritado. Ei, Bron, é melhor você dar um jeito nisso. Eu fiquei chocado, o LeBron precisou ser contido. Depois o debate ficou ainda mais louco quando não foi só a linha do cabelo dele mencionada. E LeBron acabou tirando sarro do cara por causa da namorada dele. É isso. Esse cara aqui, mano, cadê sua manchete? Pior de tudo, corte ruim, cala a boca e para de chorar. Você perdeu o Kyrie e DeRozan, não consegue manter um armador. DeRozan te largou. Isso é loucura, mas tão louco quanto os fãs realmente cortando o cabelo do LeBron no meio do jogo? Tudo bem, eu nem sei como eles conseguiram entrar com aquele cartaz enorme no ginásio, muito menos como deixaram eles fazerem aquilo. Mas beleza, chega de falar de cabelo. 2 fãs do LeBron passaram dos limites ao dizer que queriam que o filho dele morresse, provavelmente irritados porque LeBron jogava muito bem naquela noite. Mas no final da prorrogação, LeBron ficou puto quando foi até lá com o árbitro, apontando e gritando com 2 torcedores. A segurança imediatamente escoltou os torcedores da primeira fileira para fora da arena, e ninguém sabia o que tinha sido dito no começo. Sim, o Pacers soltou um breve comunicado, e depois LeBron falou rapidamente sobre isso após o jogo, de forma vaga.
Momentos em que ele passa dos limites com gestos obscenos e palavras que não deveriam ser toleradas no nosso jogo por ninguém. No dia seguinte, o caso dominou os programas esportivos, pois torcedores teriam dito a LeBron: "Espero que seu filho Bronny morra em um acidente de carro. Desejar acidente de carro a alguém é loucura. Passei por 2 e não desejo isso nem ao pior inimigo." Esses torcedores mereciam banimento, mas a próxima torcedora deveria ter sido presa após virar alvo de investigação criminal. Tudo por causa de uma corrente do LeBron, Hey James, com o formato da camisa 23 e vários diamantes. Esse pingente foi algo que uma fã, Venetia Robinson, afirmou ter encontrado em uma venda de garagem aleatória por apenas $5. Como ele brilhava muito, ela suspeitou e levou a joalheria para avaliar. E descobriu o valor real que, por ser verdadeiro, acabou valendo $10.000. Meu Deus. Ela colocou a corrente no eBay para ver quanto conseguiria, mas descobriu que não era dela nem de quem a presenteou. Era do agente de LeBron, Maverick Carter, que afirmou ter perdido a corrente anos antes, dizendo que fora roubada. Assim, Venetia virou a principal suspeita. Agora, com ele ameaçando problemas legais, Venetia contou uma história. Disse que Maverick a procurou afirmando que LeBron queria comprar a corrente pessoalmente e a convidou para ir à casa deles. Até que quando ela chegou lá, LeBron não estava presente. Só havia um grupo de pessoas ameaçando ela enquanto a forçavam a entregar a corrente. Ninguém acreditou, e embora Venetia dissesse que tomaria medidas legais, isso nunca ocorreu. Provavelmente porque estava inventando tudo. Sinceramente, porque o LeBron iria querer aquela corrente velha? Olha só as correntes que ele usa. Algumas delas são muito mais impressionantes. E sinceramente, se ela só quisesse outro pingente de camisa do LeBron, tem 1 milhão de outros por aí que são muito mais atuais mesmo. Balançando a cabeça, cara. Mas falando em coisas que o LeBron usa, às vezes ele aparece com uns looks duvidosos, tipo esse, ou nem quero saber porquê. Ele se veste assim, pra ser sincero. Uma vez, fãs zoaram ele por parecer um personagem de filme, mas não falo das fantasias de Halloween, tipo quando vira Freddy Krueger. Ele já entrou em jogo fantasiado de Jason, posou de Pennywise e dançou em festa. Vestido como em um filme de terror, na selfie, estava formal demais. Os fãs disseram que ele parecia um defensor público, um adulto falso de desenho animado ou até um detetive particular. Os fãs disseram que ele parecia o Inspetor Bugiganga e o transformaram nisso. Caramba, o cara não pode nem se arrumar sem ser criticado. Pegaram pesado. Tenho que tomar cuidado, porque só falar do LeBron já pode causar ataques dos fãs, como aconteceu com Jeff Teague, da NBA. Quem? Não importava em que time ele estava, ele era dominado pelo LeBron, várias e várias vezes, até o ponto em que ele começou a inventar coisas. Ele foi a um podcast e falou besteira, dizendo que LeBron só fazia isso porque ele usava substâncias ilegais. Ele estava usando esteroides, mano. Ele teve que ficar de fora, ele estava usando esteroides de verdade. Estava usando esteroides, mano, dizem. Ele exagerou. Mas falando sério, acusações assim são graves, então é normal as pessoas não reagirem bem. É absolutamente ridículo. Por isso, quando Jeff foi a um posto de gasolina, fãs do LeBron o reconheceram e agiram. Quem foi o cara que chegou em mim no posto de gasolina, rapaz? Vocês, quase foi seu último dia, rapaz. Eu estava de costas abastecendo o carro. Aí eu me virei de novo e ele olhou de volta. Ele falou: você é um X9. Eu falei: do que você tá falando? LeBron não fez isso. Eu falei: pô, mano, qual é, cara? E depois de tudo isso, ele não só falou sobre isso, como também contou mais uma história e depois pediu desculpas. Toda vez que você fala qualquer coisa sobre o Bron, as pessoas te ligam e falam: ei, cara, é melhor você... Ei, eu fico tipo: pô, caramba, eu vim aqui e pedi desculpas. Desculpa. Tudo bem, mas não foi a única vez que fãs confrontaram outro jogador da NBA por causa do LeBron. Também passaram dos limites com Jason Terry. Lembra dessa jogada? Thomas Paul Stantz. LeBron enterrou com força sobre Terry, criando um dos momentos mais virais da NBA. Os fãs fizeram de Terry um dos tópicos mais comentados no Twitter. Fizeram tantos memes que até mudaram a wiki dele para a data da enterrada, dizendo que morreu pelo LeBron. Por causa disso, toda a carreira do Terry perdeu credibilidade. Ele era um dos maiores arremessadores? Os fãs esqueceram. Ser campeão da NBA e vencendo o LeBron no início da carreira dele, ninguém ligava mais. Jason Terry disse que as crianças só o lembram por levar uma enterrada do LeBron, e que em todo acampamento ou clínica nos Estados Unidos da América, ele conversa com elas. Ninguém pergunta como foi jogar 19 anos, atuar com o Dirk ou ganhar um campeonato, só querem saber como foi levar aquela enterrada do LeBron. Ele já não vai ao supermercado sem ser questionado sobre a jogada.
Sempre que vou a arenas ou ao supermercado, as crianças me abordam. Ei, você não é o Jason Terry? Por que o LeBron fez aquela enterrada? Caramba. Às vezes, os fãs do LeBron podem ser cruéis, mas não tão cruéis quanto os torcedores de outros times podem ser com o LeBron, como os de Nova York. Praticamente qualquer superastro da NBA que não joga nos times deles é criticado pra caramba. E nisso, o LeBron não é exceção. O que muda é que Nova York o odeia por culpa dele mesmo. Ele incentivou rumores de que iria para o time, e a internet enlouqueceu colocando-o em camisas de Nova York para iludir torcedores, e fãs chegaram a criar e usar camisas personalizadas do LeBron nos Knicks. LeBron nunca se comprometeu com eles e ainda provocou os nova-iorquinos filmando-se na cidade, mostrando tudo aos colegas e levando a galera no metrô, o que irritou algumas pessoas. Não conheço esse cara, ele tá viajando. Eles acabaram lançando um vídeo brega sobre isso. Quero que daqui em diante você me chame assim, pode ser? Esse é meu novo nome, LeBron. Só quero que você saiba que estou indo atrás de você, beleza? Nas quadras de Nova York, LeBron ficava ainda mais desrespeitoso, dominando constantemente o time deles e fazendo algumas das atuações mais insanas da carreira dele. Ele arranjava brigas e até provocava os jogadores deles, mas o pior que LeBron fazia era se autodenominar o rei de Nova York, enquanto dizia que o estádio deles era o seu parque de diversões favorito. E só pra irritar ainda mais todo mundo, na próxima vez que jogou em Nova York, ele usou tênis escritos "Eu sou o rei", enquanto dominava eles de novo. Aquilo foi a gota d'água. Agora, sempre que LeBron vai a Nova York, os torcedores tentam provocá-lo e nem deixam ele entrar em restaurantes sem zoar. LeBron, volta lá embaixo e olha ele nos olhos. Mas o encontro mais louco em Nova York nem envolveu um torcedor dos Knicks, já que o Brooklyn Nets também é da cidade. Um torcedor deles ameaçou mandar matar LeBron e disse: "Na quinta, 18 de fevereiro, vou ao jogo entre Nets e Lakers. Vou esconder a arma que aparece na foto e levá-la pra dentro da arena e atirar na cabeça do LeBron durante um tempo técnico. Você foi avisado, que porra é essa?" Isso nunca aconteceu, e o torcedor apagou a conta logo depois para não ser rastreado. Mas tudo isso já passou dos limites. A questão é, afirmar ser pai do LeBron e processá-lo por milhões é exagero. Tudo isso ocorreu porque LeBron cresceu sem conhecer o pai e, sem respostas, compartilhou seus sentimentos publicamente. Sabe, a minha vida toda crescendo, eu sempre me perguntava, por que eu? Sabe, por que eu? Por que meu pai não quis estar por perto? Quando LeBron entrou na NBA, deixou de pensar no pai e focou em ser grande. E a princípio parecia que nada poderia parar o LeBron, até que ele foi atingido de repente por um escândalo que mudou sua vida. 8 de julho de 2010. Ao vivo na televisão, LeBron anunciou uma decisão que o tornou uma das pessoas mais infames do planeta. Assinar com o Miami Heat se tornou um dos momentos mais virais da história do esporte. Era o momento ideal para o pai de LeBron aparecer. De repente, um homem chamado Lester Bryce Stovall afirmou ser seu pai. Além disso, ele processava LeBron e sua mãe, Gloria, pedindo 4 milhões de dólares devido a um escândalo de encobrimento de DNA. E toda a situação começou 26 anos antes. Em 15 de março de 1984, Lester afirmou que apareceu no distrito de Columbia Space Bar e conheceu a mãe de LeBron. Ela afirmou que estava na casa dos 20 anos e procurando se divertir. Então, eventualmente, Lester a levou para casa e descreveu a situação com Gloria como íntima. Mais tarde naquela noite, Lester se envergonhou de seu desempenho e decidiu ir embora, sem intenção de contatar Gloria novamente. Algumas semanas depois, era a Gloria e ela estava grávida. Naquele momento, Lester não conseguia acreditar. Então tudo o que ele disse para Gloria foi: "Bom, se ele for meu, faça com que jogue basquete", e desligou. E lembre-se, isso foi no fim de março, 9 meses antes de dezembro, e quando LeBron nasceu, 30 de dezembro de 1984. Mas só 23 anos depois, Lester se arrependeu daquela ligação. 5 de dezembro de 2007. Lester finalmente percebeu que havia cometido um erro. LeBron já dominava a NBA e era multimilionário. Então Lester ligou para Gloria, pediu desculpas e até tentou se reaproximar dela e de LeBron, mas já era tarde demais. Gloria não queria saber de Lester e, sabendo que LeBron era uma estrela, não queria que Lester se aproximasse. Ela ameaçou mandar bater em Lester se ele ligasse novamente. Mas alguns dias depois, LeBron soube da ligação e queria desesperadamente saber se esse homem estava dizendo a verdade. Então eles concordaram em fazer um teste de DNA.
Os resultados chegaram pelo correio. Lester não era o pai, ou pelo menos foi isso que LeBron e Glória fizeram parecer. Lester sentiu algo. Algo estranho ocorreu nos testes e suspeitava que LeBron e Glória os alteraram para ocultar provas. Lester disse ser idêntico a LeBron. Eles tinham o mesmo tipo físico e altura. Sim, nós temos aproximadamente a mesma altura. Poxa, no basquete eles até enterravam igual, e que não havia como ele não ser o pai do LeBron. Então Lester entrou com um processo de 4 milhões contra LeBron e Glória por fraude, difamação e deturpação. As alegações circulavam, mas LeBron não quis comentar. Em 2011, um juiz analisou a história e considerou que Lester queria ganhar dinheiro fácil apenas por ser pai do LeBron. O caso foi arquivado e LeBron nunca mais reconheceu Lester. Até hoje, LeBron ainda não sabe quem é seu verdadeiro pai e, sinceramente, talvez nunca saiba, mas tudo bem. Agora isso foi insano. Às vezes, fãs alcoólatras exageram. LeBron já precisou tirar bebidas deles e até teve bebidas jogadas nele. Ele já ficou tão estressado com fãs e bebidas que quase tomou cerveja durante o jogo. Agora, às vezes, relaxa no banco com uma cerveja Elk escondida, só por precaução. E os fãs enlouquecem criticando ele por isso. De qualquer forma, ele já lidou com fãs bêbados várias e várias vezes. Como quando ele nem conseguia se concentrar no outro time cobrando lances livres sem ficar discutindo com um fã bêbado. Ele tem sido o melhor, de longe. Você vai ganhar 2 tacos grátis na compra de uma bebida no Jerk in the Box pro Natal. Pedir para ele beber sua cerveja em silêncio resolveu antes que se metesse em encrenca, diferente de outras vezes em que fãs bêbados precisaram ser escoltados pela segurança para fora da arena. Porque durante uma partida contra os Hawks, LeBron estava discutindo com alguns fãs na beira da quadra até que, eventualmente, os árbitros pararam o jogo para que a segurança viesse resolver a situação. Esses fãs foram escoltados para fora da arena, só depois no Instagram ela revelou que disse a LeBron: "Não fale com meu marido desse jeito." E ele respondeu: "Senta aí, vadia." Acabei de ser expulsa do jogo por xingar uma garota, por xingar o meu maldito marido. No jogo xingou ele, eu me levantei e eu falei: "Não fale com o meu marido, fale com o meu marido mais uma vez e eu acabo com você." E ele começou a brigar comigo. "Cala a boca, sua vadia." E eu disse: "Cala você a sua boca, sua vadia." Após o jogo, LeBron tweetou da quadra sobre Karen estar muito brava, o que divertiu outros astros da NBA. Em entrevista, LeBron disse que eles provavelmente beberam demais. Acho que eles deviam ter sido expulsos, mas talvez estivessem bêbados e poderiam ter continuado com aquilo. Os árbitros fizeram o certo já que o jogo perdeu o sentido. Salve para LeBron por manter a calma, mas às vezes, quando torcedores exageram, ele acaba detonando o time todo. Isso aconteceu pela primeira vez em 2008, quando LeBron jogava muito mal, e claro, seu time perdia. Mas errando a maioria dos arremessos, até airballs e enterradas, e não eram só provocadores aleatórios, era a namorada e o primo de Chris Bosh. Estavam provocando LeBron. Isso estava prestes a ser um grande erro, porque o jogo nem estava equilibrado. A partir desse momento, LeBron dominou até o final, marcando não apenas algumas vezes. Ele fez 24 pontos no último quarto, 26 dos últimos 27 pontos dos Cavs no total. E no final, ele não só estava dizendo para eles que tudo aquilo era culpa deles. Entra e LeBron diz: "Ok, a culpa é sua, a culpa é sua." Ele liderou seu time para uma vitória de virada, e depois do jogo fez questão de que todos soubessem. Sim, eles são o motivo pelo qual os próprios Raptors perderam hoje à noite, porque eles me irritaram um pouco. Você pensaria que nenhum torcedor faria isso de novo, mas está errado. Em um jogo com LeBron contra seu ex-time, LeBron já jogava muito bem, fazendo várias jogadas e sinceramente não precisava de mais motivação. No fim do terceiro quarto, com o jogo apertado, ele tentou o arremesso, errou e percebeu. Um dos maiores torcedores dos Cavs bateu palmas forte e balançou a cabeça. Beleza, agora é pra valer. Daquele ponto em diante, LeBron fez exatamente o que você provavelmente esperava dele, jogada após jogada após jogada. Alguns momentos depois, LeBron dominou um de seus melhores jogos da temporada, marcando 21 pontos no último quarto e fechando com 46 pontos, garantindo a vitória em cima daquele cara. No final, LeBron fez questão de mostrar pra todo mundo que tudo aquilo aconteceu porque aquele torcedor se empolgou um pouco demais. Ele ficou realmente animado por eu ter errado aquele arremesso um pouco mais do que eu gostaria. Ele torcia muito pelo time e deixou isso claro. Eu sabia que ainda restava o quarto período, que é meu favorito. Não provoque o LeBron, pois não vai sair como espera. Mas o pior é que fãs dele já passaram dos limites com atitudes racistas. Isso já ocorreu de várias formas.
LeBron virou notícia ao admitir que, em Boston, sente-se discriminado por muitos torcedores racistas que gritam ou fazem coisas absurdas. Eles são muito racistas, por isso falam qualquer coisa, e tudo bem. LeBron estava certo sobre as camisetas. Os torcedores de Boston usaram algumas bem estranhas, mas isso nem é o episódio mais racista que ele já enfrentou. Quero dizer, até placas racistas seguradas por torcedores, o que acabou em investigação policial, como com LeBron em 2015. Ele tinha acabado de gastar 21 milhões de dólares em uma mansão em Los Angeles. E mesmo que aquela casa fosse bonita, manchetes surgiram em todo lugar e saiu uma notícia de que a casa do LeBron tinha sido vandalizada. Atrás de mim está acho que você chamaria de casa de verão do LeBron James. Muito poucas pessoas sequer sabiam que ele tinha uma casa aqui. E esse é o portão que nos disseram que foi, vandalizado, por assim dizer. Ele foi pichado com a palavra com N. Nos disseram que era bem grande e quase foi a extensão do portão. Os vizinhos não acreditavam que alguém pintou um insulto racial no portão dele. Então, é claro, LeBron ficou irritado e falou não só sobre a situação dele, mas também sobre os problemas que acontecem no mundo inteiro. Mas isso só mostra que o racismo sempre fará parte do mundo, fará parte dos Estados Unidos. O ódio nos Estados Unidos, especialmente contra afro-americanos, é vivido diariamente.